Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos? Talvez não, né? Primeiro dia de provas do Enem, prova de 2019 de redação, linguagens e ciências humanas. Estou aqui então no final desse primeiro dia de provas para comentar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei do tema de redação esse ano e o que eu escrevi no meu rascunho. Beleza? Pessoal, estou aqui com a minha prova então, fiz a prova hoje, fiz as coisas que eu precisava fazer aqui em casa e estou gravando o vídeo novamente ao final do primeiro dia de provas, para comentar então esse teminha aqui que veio pra gente, tem uma que talvez não tenha agradado a muitos, inclusive não me agradou novamente, mais um tema de redação que eu, Leonardo, não gostei muito, e vou explicar os motivos agora, mas é um desafio que é nos dado e a gente tem que escrever. Então o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por que eu estou lendo lentamente cada palavra? Porque é extremamente importante entender o comando para que não se faça fuga tangenciamento ao tema, que provavelmente tem acontecido com algumas pessoas. Então, novamente, o tema da redação do Enem 2019 é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Antes de dizer exatamente o que eu escrevi no meu rascunho e de possíveis dicas que vocês possam ter usado, eu vou mostrar o meu rascunho para vocês. Qual foi a minha primeira reação no dia? Obviamente, aqui no meu rascunho tem bastante escrita. Percebam que o meu rascunho escrito aqui não é exatamente o que eu escrevi na hora de passar a limpo, porque algumas coisas eu já tinha definidas aqui na introdução, não escrevi exatamente aqui. O meu desenvolvimento eu acabei mudando um pouquinho na hora de passar a limpo. E a conclusão detalhada não está bem aqui, só tem alguns fatores aqui. E aqui no lado esquerdo eu utilizei aquela folha em branco que nos foi dada para fazer um grande brainstorming de ideias, que é o que eu recomendo para o pessoal. Pegou o tema de redação, faz um brainstorming de ideias, coloca tudo que tu tem a disponibilidade de citar na redação, depois tu pensa de fato o que tu quer colocar. Qual foi a minha primeira reação ao tema da redação desse ano? Foi uma certa surpresa, foi um certo susto, porque nos chutes que a gente acaba dando em aulões, em aulas, não estava dentro do nosso radar especificamente a questão do cinema no Brasil. É claro, um aluno que está bem preparado e acaba percebendo o que vem caindo nos últimos anos, a questão da cultura no Brasil não havia caído de fato nos últimos anos. Então seria um indicativo de que cultura, um tema de cultura poderia cair. Mas no caso, o cinema foi um tema bem específico, um tema que acabou criando uma dificuldade para a maioria dos candidatos, que falar de cinema, ainda que esteja num grande eixo cultura, são coisas diferentes. Aqui acho que a grande dica para o aluno seria falar de cultura, dominar o eixo cultura e aí em seguida abordar cinema. Então, atenção na leitura do comando é extremamente importante para fazer essa redação. Ela não foi um tema aberto, no caso, como no PPL de 2011, em que caiu a questão da cultura e da mudança social. Então, percebam que em 2011, numa redação de PPL para pessoas privadas de liberdade, havia caído a questão de cultura. Mas aqui a gente está falando de cinema no Brasil. Então, assim, pessoal, a minha reação foi de surpresa, né, surpreendeu, mas estando dentro do eixo cultura e arte, me senti um pouco mais confortável e tentei trazer o meu repertório. Lembrem-se, quando a gente pega um tema que a gente não tem facilidade de escrita, ainda que esse é um tema relativamente fácil comparado ao tema do ano passado, que era a questão da manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse é um tema que eu achei mais difícil que o tema desse ano. Tá? Esse é um tema um pouco mais fácil de ser falado, mas ainda assim um tema que apresenta dificuldade para sair, eu acho, do senso comum. Né? Vocês vão perceber ao longo do tempo que eu vou falar agora do que eu citei, algumas citações, algumas estratégias argumentativas eu acabei deixando de lado a fim de tentar sair de um eixo comum que eu achei que seria possível de ser apresentado pela maioria dos candidatos. Esse tema me chamou a atenção, um tema cultura, também fazendo uma relação com o governo atual. Como vocês sabem, como já foi dito nas aulas, enfim, o ministro da Educação, o INEP, como órgão governamental, mencionou que não quer cair questões ideológicas na prova de redação, assim como na prova inteira, né, teve uma banca
para avaliar os itens, uma banca avaliadora de itens das questões da prova do Enem, e assim questões ideológicas foram deixadas de lado, né? Por exemplo, não caiu ditadura militar na prova de humanas. Então, assim, era um indicativo de que seria um tema neutro, e de fato caiu um tema neutro na redação do Enem 2019, tá? Uma questão que apareceu hoje foi a questão do vazamento da redação do Enem, mas esse vazamento foi um aluno ou uma aluna que bateu foto e postou na internet, mas a prova já durante o andamento. Cabe alertar aqui também que a prova do Enem, sendo uma prova nacional, com cerca de 5 milhões de inscritos nesse ano, inevitavelmente acaba acontecendo alguma coisa assim. A questão é até que ponto isso pode ter sido visto antes, que não é o caso desse caso que eu estou mencionando. Então, assim, essa divulgação da Folha sobre a redação do Enem é algo que já estava acontecendo, então a prova não vai ser cancelada, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos enquanto a isso, não é o que a gente tem que se preocupar. Eu quero falar aqui agora antes de falar exatamente do que eu escrevi também, vocês perceberam a dificuldade, na minha opinião, dos textos motivadores? Porque foram dados 4 textos motivadores na coletânea, né? Um primeiro texto, que era sobre uma questão histórica ali, que falava sobre cinema, o que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema, um texto de introdução. Um texto 2, que é do Gilles Morin, um pensador francês, sobre a questão do cinema também, mas assim, algo que pouco trazia reflexão, na minha opinião. O texto 2, que aí tinha alguma questão de dados, e talvez muitos dos alunos tenham tirado os dados dessa coletânea para a redação de vocês. E o texto 4, eu acho que esse o texto 4 aqui é o texto mais rico, o texto que poderia ter provocado mais o aluno para a escrita dessa redação, que dá uma série de dados, como sala, sobre questão do interior versus capital, nordeste e norte, a questão de habitantes por sala, enfim. Esse texto 4, eu acho que seria o texto principal na leitura da coletânea, para que instigasse o aluno a escrever, então, essa argumentação referente ao tema que foi dado. Tá, pessoal? Agora, o tema. Léo, o que tu achou do tema? Eu achei o tema simples, se comparado com o ano passado. Mas achei um tema um pouco difícil na argumentação de sair de senso comum. Essa é a minha opinião referente ao tema desse ano. Tem que problematizar o tema, tem que problematizar esse comando, porque ele não está problematizado diretamente. Ele fala sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não existe uma palavra como a falta de democratização aqui. Obviamente, tu infere que se ele está falando sobre a democratização do acesso, tu vai buscar a democratização. Então, qual seria a tua opinião clara, a tua opinião forte referente ao problema? Seria buscar essa democratização, buscar meios para que essa democratização aconteça. Vem comigo agora, eu vou listar as palavras-chave do comando para que a gente possa ter uma noção melhor do texto. Democratização. Primeiro a gente tem que entender o que é democratização, nesse caso do cinema no Brasil. O que é democracia? E isso seria um conceito que poderia ser abordado ao longo do texto ou ao longo de um eixo de análise do texto. Aqui eu gostaria de falar sobre 3 aspectos, que seria igualdade, equidade e liberdade. Nesse caso, liberdade eu acho que seria um eixo menos provável, mas questão de igualdade e equidade. Igualdade igual a todos e equidade dar mais a quem precisa mais. Eu, Leonardo, acabei citando a equidade no meu segundo desenvolvimento, já vou demonstrar o que eu citei. Mas, falando de democratização, seria questionar, por exemplo, será que todos os alunos que fizeram a prova do Enem de 2019 já foram ao cinema? Já foram a uma sala de cinema física? A um cinema no shopping center? Será que todos os alunos que fizeram a prova do Enem têm as mesmas condições de acesso ao cinema no Brasil? Essa é uma pergunta que deveria ser feita e que eu, Leonardo, no caso, acabei respondendo no meu primeiro desenvolvimento. Então, a primeira palavra-chave do comando era democratização. A segunda palavra-chave do comando era acesso. E aqui, pessoal, eu falo de acesso tanto espacial e geográfico, o acesso, então, às salas, ao acesso aos locais que oferecem o cinema, mas também a questão de acesso financeiro, pessoal. Então, percebam, falei de democratização com equidade e igualdade, falei de acesso tanto espaço, território, quanto acesso econômico, de verba para poder se pagar o cinema. Obviamente, vocês sabem que
alunos de escolas de ensino médio, ensino fundamental, alunos de universidade, eles têm acesso à carteirinha de meia entrada. E a gente pode questionar também se os cinemas no Brasil são todos no sentido de meia entrada, enfim, seria uma discussão também possível nos desenvolvimentos do teu texto. Mais uma palavra-chave do comando seria cinema. E aqui a gente pode tratar cinema como o filme em si, como a sala de cinema em si, mas a gente pode tratar também sobre a arte, sobre a função da arte sobre o indivíduo, sobre as consequências da arte, sobre as consequências do cinema sobre o indivíduo e sua formação como pessoa, sua formação cultural, sua formação como um cidadão democrático dentro de um Estado democrático de direitos. E aqui eu entrei no meu desenvolvimento 2. Eu falei sobre as consequências positivas que essa falta de acesso que eu citei no desenvolvimento 1, a questão das consequências do que um indivíduo que não teria acesso ao cinema poderia ter. Então, esse é o meu parágrafo D2 que eu já vou comentar com vocês. E aqui, para finalizar a leitura do comando, pessoal, percebam que eu risquei cada parte do meu comando na minha folha. Tá? A última é no Brasil. É para falar no Brasil, pessoal. Pode fazer contraposição de outros locais, de outros lugares, de filmes, falar do Netflix, falar do YouTube, falar de canais, falar de... Pode falar, mas tem que trazer a problemática para o Brasil, para o cenário atual, sobre a democratização no acesso, certo? Então, quando eu falo no Brasil, eu não estou falando do Brasil como produção de cinema, como produção de cultura. Talvez muita gente tenha entrado aqui na Lei Rouanet e ter colocado o texto em filmes brasileiros que devam ser produzidos ou produções brasileiras. Enfim, aqui eu acho que seria talvez um gerenciamento do tema. Tá? A questão aqui é democratização do acesso ao cinema no Brasil e não o cinema do Brasil. Tá? Bom, voltando aqui ao que foi escrito, que eu escrevi na minha redação, eu vou começar pela minha introdução, depois passar pelos resumentos, depois passar pela conclusão. O que eu fiz, tá, pessoal? Na minha introdução, deixa eu pegar aqui o tema, percebam que aqui tem bastante coisa escrita. Quando você pega um tema, eu senti dificuldade para escrever, inclusive eu fiz toda a prova antes de escrever a redação. Eu fiz a prova de linguagens, a prova de humanas, fiz a prova de humanas antes, bem rapidamente. Eu achei a prova de humanas relativamente tranquila em relação aos últimos anos. Eu acho que manteve um nível médio, algumas questões bem fáceis, algumas questões mais difíceis, como sempre aparecem e acabam gerando dúvida, né? Que é um artifício das humanas, a questão de dúvida, a questão do debate, a questão do diálogo. E a prova de linguagens, eu achei um pouquinho confusa algumas questões, com algumas alternativas que tinha uma certa dúvida entre uma assertiva e outra, então a questão de ficar em dúvida entre duas questões na prova de linguagem foi bastante grande, na minha opinião, em diversas questões, em linguagens eu fiquei. E humanos eu achei a prova um pouco mais tranquila em relação à prova de linguagens. Mas assim, eu acho que manteve mais ou menos o nível, uma prova acessível, uma prova com muita interpretação de texto, muita leitura e com alguns conhecimentos mais específicos na parte de humanas também, algumas questões de geografia física, enfim, só para a gente embasar a prova em geral. Voltando para a redação, o que eu escrevi? Então, aos 13 minutos e 30 de vídeo, estou aqui falando, começando, então, antes de fazer comentários gerais sobre a redação que eu escrevi. Pessoal, eu comecei a minha redação falando sobre o filme Bacurau. Para quem não viu o filme Bacurau, foi um filme lançado no Brasil esse ano, 2019, que fala sobre um povoado no Brasil, e o filme foi feito com o povoado, com o povoado participando da construção desse filme. Por que eu citei? Um filme brasileiro, um filme que demonstra a importância do cinema nacional, quando muita gente contesta a qualidade do cinema nacional, quando muita gente não acaba... Obviamente, não generalizando, tem filmes brasileiros muito ruins, mas tem filmes brasileiros também muito bons. Que, na minha opinião, Bacurau é um excelente filme, eu gostei muito dele, vi no cinema esse ano e utilizei na minha redação. Então, entra aquela máxima de citar na redação o que você vê na vida, o que você vê no seu dia a dia. Então, foi o que eu acabei utilizando aqui. Eu não citei o filme só falando do Brasil. Eu falei da seguinte forma. Do povoado como protagonista na construção de um filme. Então eu citei Bacurau e citei que existe um povoado que participou ativamente da construção do filme e a questão do protagonismo da sociedade perante o filme.
Fiz um contraponto na sequência dessa frase, mencionando que, ao contrário desse exemplo que aconteceu de protagonismo de uma parte da população brasileira, do povoado brasileiro, o cinema ele acaba sendo distante de uma parcela da população. Então, percebam, eu fiz um recorte temático de um povoado pequeno no Brasil que participou da construção do filme Bacurau e disse que, ainda que seja uma população pequena, essa é a realidade. Há um distanciamento da população ao cinema. Foi isso que eu fiz na minha introdução. Finalizei ela com a minha tese clara, dizendo que a democratização do acesso no Brasil deveria ser incentivada, a gente deveria incentivar isso, e eu vou para os meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Fiz o meu primeiro parágrafo se baseando na questão da ligação direta das origens do problema, e na D2, no desenvolvimento 2, falei sobre as consequências do problema. Então percebam, é uma estratégia que eu utilizo, causa e consequência. Eu fiz um parágrafo falando sobre a democracia cultural, a questão de ligação direta de acesso, e aí a gente fala do acesso que eu mencionei, tanto por, de localização, de território, quanto acesso econômico. Aí eu fiz uma questão bem social, e no outro desenvolvimento eu falei sobre as consequências de não ter acesso ao cinema no Brasil. Então percebam, fiz 2 parágrafos, um baseado em causa, outro baseado em consequência, com a tese clara de que a democratização do cinema, o acesso deve ser incentivado, uma tese clara, com os meus 2 argumentos. Eu não estou dizendo exatamente o que eu coloquei porque eu fiz algumas mudanças, mas a base do texto foi essa, tá bem? O que eu citei no D1, pessoal, desenvolvimento 1? Eu citei um livro, e aqui eu talvez tenha que tomar um cuidado. Eu citei um livro que foi o livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, uma autora negra brasileira, uma obra que foi traduzida para diversas línguas, uma obra muito conhecida, talvez não por muitos, mas deveria ser conhecida. E aqui eu falo sobre a dificuldade dela, no meio de dificuldade econômica, de educar os seus filhos. E ainda com todas as dificuldades, busca a educação dos seus filhos. Por que eu fiz esse recorte temático falando de um contexto social para a questão do problema, pessoal? Eu fiquei um pouco incomodado em relação ao comando da redação, porque eu pensei, cara, existem tantos problemas importantes para a discussão no Brasil, me caiu um tema sobre cinema. Não estou dizendo que não é importante, a cultura é extremamente importante, mas num contexto em que existe fome, que existe violência, que existe criminalidade, a gente tem que ultrapassar essas barreiras para chegar na cultura. Então foi isso que eu trouxe nesse desenvolvimento. Eu falei de fato as questões de raízes de desigualdade social no Brasil e que isso, obviamente, não democratiza o acesso à cultura. Não tem como eu dizer que alguém num grande centro, que tem acesso a shopping centers, que tem acesso a salas de cinema, que tem apoio financeiro dos pais para ter isso, é a mesma coisa do que essa população aqui. Uma população que vive à margem, talvez uma marginalização, seria um termo que eu teria inserido. Entenderam? A base do meu parágrafo foi esse. Então, eu falei de fato que existem obstáculos que façam com que essa democratização, ainda que buscada por, aí poderia ter citado alguma lei que eu não citei, mas enfim, buscada por órgãos, ela não ocorre de fato na sociedade. Eu falei sobre a revolução técnico-científico-informacional, que com avanços também de tecnologia, com a televisão, com os streaming de vídeo, isso tem chegado às casas das pessoas, porque muitas vezes elas não conseguem chegar até os locais, né? A questão do acesso, a questão das distâncias em relação aos shopping centers, enfim. E eu citei que essa revolução técnico-científico-informacional, a terceira revolução industrial, não possibilitou a igualdade de acesso a todos os indivíduos ao cinema. Foi isso que eu fiz. Então, o meu parágrafo, esse D1 foi sobre inequidade social, ou seja, a gente tem que dar mais a quem precisa mais para democratizar o acesso ao cinema. Foi isso que eu fiz no meu desenvolvimento 1. Dar voz e ouvir essas pessoas, né? Que seria um conceito do Nick Coldry, que é um cientista, um filósofo americano, que fala sobre a questão da voz. Tá, pessoal? Eu acho que foi isso. Contexto social no desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2, contexto sobre mentalidade social, sobre a utilização do cinema como transformação social. Então, eu falei de causa e agora estou falando de consequência. O que eu utilizei no desenvolvimento 2? Falei sobre Habermas, então eu falei sobre Jürgen Habermas. No conceito do agir comunicativo, os meus alunos sabem isso, a gente citou muitas vezes nas aulas o conceito de agir comunicativo, que é a busca de consensos na democracia.
que é a questão do debate, a questão do diálogo, a questão da busca por consensos na democracia é fundamental. Uma sociedade que não tem diálogo, uma sociedade que não conversa entre si, que não contesta, é uma sociedade que não tem uma democracia fortalecida. E por que eu disse isso? Porque se eu não dou acesso a essas pessoas que já estão num contexto social difícil, a não acesso ao cinema, por exemplo, pode fazer com que essa pessoa permaneça num vínculo de não mudança social sem acesso à cultura. Então, esse foi o meu eixo central de desenvolvimento 2. Falei sobre indústria cultural também, conceito do Adorno e do Horkheimer, são dois autores alemães, desculpa, da Escola de Frankfurt. Então, citei a questão da teoria crítica, a questão da indústria cultural, que seria a grande massificação da população. Então, ou seja, a partir do momento em que tu cria conteúdo para uma população que está sem a crítica, né, que não já está num contexto difícil e não tem a criticidade, faz com que essas pessoas façam parte de um grupo de massificação, né? A indústria cultural fala disso. A não diferenciação do indivíduo, todo mundo consumindo a mesma coisa, controles de massa. Então, eu também falei de indústria cultural aqui. Certo, pessoal? Então, assim, introdução básica com o filme Tese Clara dos dois argumentos direcionando para D1 e para D2. D1 falando de causa, contexto social complicado, tanto no acesso, que é o que está no comando, citei o comando aqui, e no D2 citei as consequências, que seria o que é a apropriação do indivíduo frente ao cinema e o que essas transformações de acesso ao cinema poderiam garantir para esse indivíduo frente a que a gente está numa democracia, então é papel da democracia gerar debate. O que eu fiz de proposta de intervenção? Aqui eu acho que a gente tem que tomar um cuidado bastante grande na proposta de intervenção. Por exemplo, o Ministério da Cultura foi incorporado ao Ministério da Cidadania no governo do Jair Bolsonaro. Então, deveria ser citado o Ministério da Cidadania, não o Ministério da Cultura. Não sei se vai ser descontado ponto, acredito que não, mas é uma atenção que seria dada. Eu, Leonardo, citei duas coisas. Bom, iniciei minha introdução retomando minha tese, que seria a democratização precisa ser efetivada na prática, e coloquei duas conclusões. Primeira, Ministério da Educação, junto às escolas, os governos estaduais e municipais, deveriam promover com que os professores das escolas tivessem acesso a filmes e pudessem colocá-los à disposição dos seus alunos através da discussão de grandes filmes, de grandes temáticas, para com que essa discussão fosse colocada nas escolas. Pessoal, então, assim, uma ação governamental, porque eu disse que existia uma falência estatal no primeiro desenvolvimento 1, a ponto que a gente existe uma questão social enraizada na sociedade, né, de deficiência, então, inexistência de oferta, muitas vezes, no interior, a gente não tem cinema no interior, muitas vezes, ou se tem, muitas vezes são precários, então até a estrutura do cinema acaba corroborando aqui. Questão de preços elevados, a gente também tem essa questão da inequidade social e o desamparo governamental. Então, eu fiz um grande núcleo para tentar encaixar aqui, porque essas crianças, inevitavelmente, vão para as escolas, então seria um meio de ação. O outro meio que eu citei foi que meios de comunicação, junto às empresas privadas que participam do cinema brasileiro, pudessem fazer propagandas, serem divulgadas em rádio e televisão, para com que as famílias e a sociedade civil verificassem a importância do cinema para a transformação desse hábito que eu mencionei, que é necessário no desenvolvimento 2. Percebam, as propostas detalhadas da conclusão estão conectadas aos meus desenvolvimentos. E fiz a retomada, texto circuito, fecho o meu texto falando de Bacurau, falando do filme brasileiro, dizendo que o protagonismo mencionado através do filme da junção população, comunidade, povoado com cinema fosse colocado para outras áreas do Brasil. Então, Bacurau na introdução, Carolina de Jesus com Revolução Técnico-Científica e Informacional no desenvolvimento 1, fazendo contraponto social, a Bermas no desenvolvimento 2, junto com a indústria da cultura Escola de Frankfurt, no desenvolvimento 2, e a conclusão detalhada falando na questão de educação e na questão de mentalidade social. Bastante coisa, né, pessoal? Então, assim, de fato eu escrevi bastante coisa. Quando você tem dificuldade, é o que eu falo para vocês, pode recorrer à gama de autores. Eu escolhi muitos autores aqui.
Eu poderia ter citado o Emile Durkheim com fato social, não citei, porque eu achei que talvez os alunos teriam dificuldade, citariam bastante Emile Durkheim com fato social. Poderia citar Aristóteles com condutas equilibradas de harmonia e virtude, não citei aqui. Poderia citar o Nick Caldry com a questão de dar voz. Ele fala sobre dar voz, mas eu citei nas minhas palavras a questão de dar voz sem citar o autor, porque ficaria um parágrafo com muitas citações. Exemplos de autores que eu poderia ter citado e eu retirei na minha escolha de autores, na seleção de autores. Pessoal, eu acho que era isso. Só para finalizar, eu quero falar algumas coisas de ideias que poderiam ser trazidas na redação, algumas que eu até citei. A questão da mercantilização do cinema, da indústria cultural, a questão de todo mundo paga meia entrada, não paga meia entrada, será que todo mundo consegue ter acesso com os valores que são cobrados no Brasil? A questão da localização do cinema, as diferenças do interior para as grandes metrópoles, de que forma isso é oferecido, questão da desigualdade sociocultural também, interior e capital. Existe um documento da Ancine sobre a diferença de salas pelo Brasil, então esse seria um documento que poderia ser colocado, mas obviamente com um tema difícil desses, de decorar informações, eu digo, eu acho que seria um documento difícil de ser colocado, né? Como levar o cinema para as camadas mais pobres, e eu acho que aqui é um grande gancho, e é o que eu tentei fazer no meu desenvolvimento 1. A questão de democratização é a questão de igualdade, é a questão de liberdade e equidade. Então, eu tentei problematizar uma questão social aqui, né? Se a gente não consegue prover nem o básico, será que a gente consegue promover cultura para essas pessoas? Uma camada importante de recorte aqui seria a televisão. Se vocês perceberam, na coletânea, nos textos motivadores, tinha televisão aqui. Só que a televisão, ó, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, enquanto somente 17% da população frequenta o cinema. Então, a questão é, o pessoal está vendo TV, mas o pessoal não está indo ao cinema? Tu poderia ter feito um recorte temático para televisão, para falar de Netflix, para falar de YouTube, para falar de N streamings de vídeo? Poderia. Mas eu acho que aqui a grande questão era o cinema físico. Obviamente, novamente, poderia ter estado, sim, mas cuidar para não fazer um tangenciamento, né? Seguir uma linha, falar de streaming de vídeo durante toda a redação, né? O meu desenvolvimento 2 foi basicamente ter falado, então eu falei de raízes sociais, desenvolvimento 1, mas desenvolvimento 2, sobre o crescimento intelectual e como isso pode ser promovido através da democratização da cultura, democratização do cinema. Então perceba, é um grande eixo cultura que eu tentei me encaixar dentro do microtema, dentro do tema cinema. Ideias para conclusão. A questão da atenção ali, Rouanet, né, a lei de incentivo à cultura, que não era a produção de novos conteúdos, mas o acesso a populações talvez vulneráveis a esse conteúdo. Questão de revitalização dos cinemas, eu acho que poderia ser colocado também, a questão dos cinemas que existem no Brasil, se eles estão sendo colocados ou não para a população. Cinemas nas escolas, será que os nossos alunos estão tendo acesso ao cinema em suas próprias escolas? Enfim, eu acho que são coisas que poderiam ser colocadas nessa redação. Tá bem, gente? Vou encerrando por aqui. Fiz os meus apontamentos sobre o que eu achei da proposta de redação. Novamente, não foi um tema que eu achei muito legal de escrever, ainda que seja um recorte importante. Eu acho que é necessário discutir sobre acesso à cultura no Brasil, mas eu acho que dentro de tantos temas importantes, eu não teria escolhido, se eu tivesse na banca lá, esse tema aqui para que milhões de pessoas escrevessem. Tanto que existem questões, eu acho, mais problemáticas e o que eu tentei problematizar no desenvolvimento 1. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Enfim, vamos aguardar a minha redação. Não li exatamente o que eu escrevi, porque o meu rascunho, de fato, não está o que eu escrevi. Eu acabei mudando na transcrição, mas a base das ideias é essa aqui, tá? Então, foi isso, pessoal. Bom dia a todos. No próximo domingo, tentem se manter tranquilos, a prova não é decidida somente hoje, né? Ainda que eu acho que a prova de humanas e linguagem tenha sido acessível, a prova de redação talvez tenha pego muita gente surpresa e com notas talvez não tão boas. Então, assim, nada decidido hoje, vamos se atentar para o próximo domingo, é uma prova de exatas que define a aprovação do aluno, porque a teoria de resposta 80 e a RI das exatas é muito elevado, em geral, as pessoas vão melhores nas provas de linguagens de humanas do que nas provas de
ciências da natureza, com física, química e biologia, e na prova de matemática, com 45 questões somente de matemática. Então, assim, nessa semana, tentar manter a tranquilidade, tentar fazer a revisão dos conteúdos mais prevalentes e saber que a prova de hoje, ainda que seja extremamente importante, ela só não define a aprovação de vocês. 2 provas hoje e no próximo domingo. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Chegando ao fim do domingo. Boa semana para todos. Forte abraço. Tchau, pessoal.